Sejam todos bem-vindos ao canal Companheiros da Luz. Leitura e estudo do livro O Consolador. Obra ditada pelo Espírito Emmanuel, ao médium Chico Xavier. Exame da terceira parte, denominada Religião. Perguntas de números 302 a 321. Iniciemos então a leitura do questionário de subtítulo. Segundo Evangelho. Item: Ensinamentos. Pergunta 302. Como compreender a afirmativa de Jesus aos judeus? Sois deuses. Emmanuel. Em todo homem repousa a partícula da divindade do Criador, com a qual pode a criatura terrestre participar dos poderes sagrados da criação. O espírito encarnado ainda não ponderou devidamente o conjunto de possibilidades divinas guardadas em suas mãos. Dons sagrados tantas vezes convertidos em elementos de ruína e destruição. Entretanto, os poucos que sabem crescer na sua divindade, pela exemplificação e pelo ensinamento, são cognominados na terra santos e heróis. Por afirmarem a sua condição espiritual, sendo justo que todas as criaturas procurem alcançar esses valores, desenvolvendo para o bem e para a luz a sua natureza divina. Pergunta 303. Qual o sentido do ensinamento evangélico? Todos os pecados ser-vos-ão perdoados, menos os que cometerdes contra o Espírito Santo. Emmanuel. A aquisição do conhecimento espiritual, com a perfeita noção de nossos deveres, desperta em nosso íntimo a centelha do Espírito Divino, que se encontra no âmago de todas as criaturas. Nesse instante, descerra-se à nossa visão profunda o santuário da luz de Deus, dentro de nós mesmos, consolidando e orientando as nossas mais legítimas noções de responsabilidade na vida. Enquanto o homem se desvia ou fraqueja distante dessa iluminação, seu erro justifica-se de alguma sorte, pela ignorância ou pela cegueira. Todavia, a falta cometida com a plena consciência do dever, depois da bênção do conhecimento interior, guardada no coração e no raciocínio. Essa significa o pecado contra o Espírito Santo, porque a alma humana estará, então, contra si mesma, repudiando as suas divinas possibilidades. É lógico, portanto, que esses erros são os mais graves da vida, porque consistem no desprezo dos homens pela expressão de Deus que habita neles. Pergunta 304. Qual o espírito destas letras? Não cuides que vim trazer paz à terra, não vim trazer a paz, mas a espada. Emmanuel. Todos os símbolos do Evangelho, dado o meio em que desabrocharam, são, quase sempre, fortes e incisivos. Jesus não vinha trazer ao mundo a palavra de contemporização com as fraquezas do homem, mas a centelha de luz para que a criatura humana se iluminasse para os planos divinos. E a lição sublime do Cristo, ainda e sempre, pode ser conhecida como a espada renovadora, com a qual deve o homem lutar consigo mesmo, extirpando os velhos inimigos do seu coração, sempre capitaneados pela ignorância e pela vaidade, pelo egoísmo e pelo orgulho. Pergunta 305. A afirmativa do Mestre. Porque eu vim pôr em dissensão o filho contra seu pai, a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. Como deve ser compreendida em espírito e verdade? Emmanuel. Ainda aqui, temos de considerar a feição antiga do hebraico, com a sua maneira vigorosa de expressão. Seria absurdo admitir que o Senhor viesse estabelecer a perturbação no sagrado instituto da família humana, nas suas elevadas expressões afetivas, mas sim que os seus ensinamentos consoladores seriam o fermento divino das opiniões, estabelecendo os movimentos materiais das ideias renovadoras, fazendo luz no íntimo de cada um, pelo esforço próprio, para a felicidade de todos os corações. Pergunta 306. E tudo o que pedirdes na oração crendo, o recebereis. Esse preceito do Mestre tem aplicação, igualmente, no que se refere aos bens materiais? Emmanuel. O seja feita a vossa vontade da oração comum, constitui nosso pedido geral a Deus, cuja providência, através dos seus mensageiros, nos proverá o espírito, ou a condição de vida do mais útil, conveniente e necessário ao nosso progresso espiritual, para a sabedoria e para o amor. O que o homem não deve esquecer, em todos os sentidos e circunstâncias da vida, é a prece do trabalho e da dedicação, no santuário da existência de lutas purificadoras. Porque Jesus abençoará as suas realizações de esforço sincero. Pergunta 307. Por que disse Jesus que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo vier? Emmanuel.
Num plano de vida, onde quase todos se encontram pelo escândalo que praticaram no pretérito, é justo que o mesmo escândalo seja necessário. Como elemento de expiação, de prova ou de aprendizado, porque aos homens falta ainda aquele amor que cobre a multidão dos pecados. As palavras do ensinamento do Mestre ajustam-se, portanto, de maneira perfeita, à situação dos encarnados no mundo, sendo lastimáveis os que não vigiam. Por se tornarem, desse modo, instrumentos de tentação nas suas quedas constantes, através dos longos caminhos. Pergunta 308. As palavras de Jesus. A luz brilha nas trevas e as trevas não a compreenderam. Tiveram aplicação somente quando da exemplificação do Cristo, há 2000 anos, ou essa aplicação é extensiva à nossa era? Emmanuel. As palavras do apóstolo referiam-se à sua época, todavia, o simbolismo evangélico do seu enunciado estende-se aos tempos modernos, nos quais a lição do Senhor permanece incompreendida para a maioria dos corações, que persistem em não ver a luz, fugindo à verdade. Pergunta 309. Em que sentido devemos interpretar as sentenças de João Batista? A quem pertence a esposa é o esposo, mas o amigo do esposo, que com ele está e ouve, muito se regozija por ouvir a voz do esposo. Pois este gozo eu agora experimento, é preciso que ele cresça e que eu diminua. Emmanuel. O esposo da humanidade terrestre é Jesus Cristo, o mesmo Cordeiro de Deus que arranca as almas humanas dos caminhos escusos da impenitência. O amigo do esposo é o seu precursor, cuja expressão humana deveria desaparecer a fim de que Jesus resplandecesse para o mundo inteiro. No seu Evangelho de verdade e vida. Pergunta 310. A transfiguração do Senhor é também um símbolo para a humanidade? Emmanuel. Todas as expressões do Evangelho possuem uma significação divina, e no Tabor, contemplamos a grande lição de que o homem deve viver a sua existência no mundo, sabendo que pertence ao céu, por sua sagrada origem, sendo indispensável, desse modo, que se desmaterialize, a todos os instantes. Para que se desenvolva em amor e sabedoria, na sagrada exteriorização da virtude celeste, cujos germens lhe dormitam no coração. Pergunta 311. Qual o sentido da afirmativa do texto sagrado, acerca de Jesus? Não tendo Deus querido sacrifício nem oblata lhe formou um corpo? Emmanuel. Para Deus, o mundo não mais deveria persistir no velho costume de sacrificar nos altares materiais, em seu nome, razão por que enviou aos homens a palavra do Cristo. A fim de que a humanidade aprendesse a sacrificar no altar do coração, na ascensão divina dos sentimentos para o seu amor. Pergunta 312. Como interpretar a afirmativa de João? Três são os que fornecem testemunho no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. Emmanuel. João referia-se ao Criador, a Jesus, que constituía para a terra a sua mais perfeita personificação. E à legião dos espíritos redimidos e santificados que cooperam com o Divino Mestre, desde os primeiros dias da organização terrestre, sob a misericórdia de Deus. Pergunta 313. Como entender a bem-aventurança conferida por Jesus aos pobres de espírito? Emmanuel. O ensinamento do Divino Mestre referia-se às almas simples e singelas, despidas do espírito de ambição e de egoísmo, que costumam triunfar nas lutas do mundo. Não costumais até hoje denominar os vitoriosos do século, nas questões puramente materiais, de homem de espírito. É por essa razão que, em se dirigindo à massa popular, aludia o Senhor aos corações despretensiosos e humildes, aptos a lhe seguirem os ensinamentos, sem determinadas preocupações rasteiras da existência material. Pergunta 314. Qual a maior lição que a humanidade recebeu do Mestre, ao lavar ele os pés dos seus discípulos? Emmanuel. Entregando-se a esse ato, queria o Divino Mestre testemunhar às criaturas humanas a suprema lição da humildade, demonstrando ainda uma vez que, na coletividade cristã, o maior para Deus seria sempre aquele que se fizesse o menor de todos. Pergunta 315. Por que razão Jesus, ao lavar os pés dos seus discípulos, cingiu-se com uma toalha? Emmanuel. O Cristo, que não desdenhou a energia fraternal na eliminação dos erros da criatura humana, afirmando-se como Filho de Deus nos divinos fundamentos da verdade, quis proceder desse modo para revelar-se o escravo pelo amor à humanidade, a qual vinha trazer a luz da vida, na abnegação e nos sacrifícios supremos.
Pergunta 316. Aceitando Jesus o auxílio de Simão, o cireneu, desejava deixar um novo ensinamento às criaturas? Emmanuel. Essa passagem evangélica encerra o ensinamento do Cristo, concernente à necessidade de cooperação fraternal entre os homens, em todos os trâmites da vida. Pergunta 317. A ressurreição de Lázaro, operada pelo Mestre, tem um sentido oculto, como lição à humanidade? Emmanuel. O episódio de Lázaro era um selo divino identificando a passagem do Senhor, mas também foi o símbolo sagrado da ação do Cristo sobre o homem. Testemunhando que o seu amor arrancava a humanidade de seu sepulcro de misérias, humanidade a favor da qual tem o Senhor dado o sacrifício de suas lágrimas. Ressuscitando-a para o sol da vida eterna, nas sagradas lições do seu evangelho de amor e de redenção. Pergunta 318. Poderemos receber um ensinamento sobre a Eucaristia, dado o costume tradicional da Igreja Romana, que recorda a ceia dos discípulos com o vinho e a hóstia? Emmanuel. A verdadeira Eucaristia evangélica não é a do pão e do vinho materiais, como pretende a Igreja de Roma, mas a identificação legítima e total do discípulo com Jesus, de cujo ensino de amor e sabedoria deve aurir a essência profunda para a iluminação dos seus sentimentos e do seu raciocínio, através de todos os caminhos da vida. Pergunta 319. Quem terá recebido maior soma de misericórdia na justiça divina? Judas, o discípulo infiel, mais iludido e arrependido, ou o sacerdote maldoso e indiferente, que o induziu à defecção? Emmanuel. Quem ha recebido mais misericórdia por mais necessitado e indigente, é o mau sacerdote de todos os tempos, que, longe de confundir a lição do Cristo uma só vez, vem praticando a defecção espiritual para com o Divino Mestre, desde muitos séculos. Pergunta 320. Que ensinamentos nos oferece a negação de Pedro? Emmanuel. A negação de Pedro serve para significar a fragilidade das almas humanas, perdidas na invigilância e na despreocupação da realidade espiritual, deixando-se conduzir, indiferentemente, aos torvelinhos mais tenebrosos do sofrimento, sem cogitarem de um esforço legítimo e sincero na definitiva edificação de si mesmas. Pergunta 321. Qual a edição dos Evangelhos que melhor traduz a fonte original? Emmanuel. A grafia original dos Evangelhos já representa, em si mesma, a própria tradução do ensino de Jesus, considerando-se que essa tarefa foi delegada aos seus apóstolos. Sendo razoável estimarmos, em todas as circunstâncias, os esforços sinceros, seja qual for o meio onde se desdobram, apenas consideramos que, em todas as traduções dos ensinamentos do Mestre Divino, se torna imprescindível separar da letra o espírito. Podereis objetar que a letra deveria ser simples e clara. Convenhamos que sim, mas importa observar que os evangelhos são o roteiro das almas, e é com a visão espiritual que devem ser lidos. Pois, constituindo a cátedra de Jesus, o discípulo que dele se aproximar com a intenção sincera de aprender encontra, sob todos os símbolos da letra, a palavra persuasiva e doce, simples e enérgica da inspiração do seu Mestre imortal. Chegamos ao final da leitura deste questionário. Não percam a leitura do próximo de subtítulo. Terceiro, amor. Item, união. Obrigado por apoiarem nosso canal. Curtam, comentem, façam a sua inscrição e compartilhem. Boa reflexão e que Jesus abençoe a todos. Deus, Cristo e caridade. Pode ser.